Graça e paz, meus queridos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a cada um de vocês. Aqueles que talvez esteja aqui pelo convite que recebeu, já sabe que o título é Jesus Cristo é real. É sobre isso que nós vamos falar. Abram, por favor, suas Bíblias. E aqueles que estão sem Bíblia pode pedir auxílio para quem tem. E acompanhe essa leitura que vamos ler em João 20, Evangelho de João, do apóstolo João, capítulo 20, 19 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 29. Na versão da NVI diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Oremos. Pai querido, a tua palavra é rica. A tua palavra é o nosso norte. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é o nosso ensinamento. É ensinamento para aqueles que creem. E é também ensinamento para aqueles que virão a crer. Pai, sê conosco nesta noite. Sê com cada um aqui presente, para que o Senhor fale aos corações. Ó Deus amado, não deixe que nada atrapalhe o entendimento da palavra e, sobretudo, a pregação, a exposição da tua palavra. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é bem conhecido e bem sabem vocês que Jesus acabara de ressuscitar. E Jesus, então, já havia aparecido lá para as mulheres no sepulcro. Mas agora, os discípulos, os apóstolos, estavam ali naquela sala, naquele lugar. Um lugar que é chamado cenáculo. Cenáculo é uma palavra que não aparece na Bíblia. Mas era o lugar onde os primeiros cristãos se reuniam. Certamente foi ali que Jesus também ministrou a última ceia. Meus amados, eles estavam ali orando, tremendo de medo dos judeus, das autoridades judaicas. Os discípulos estavam com tanto medo que as portas estavam trancadas
certamente não só fechadas, mas trancadas a chaves. Jesus então aparece ali 2 vezes no período de uma semana para manifestar aos seus seguidores. Mas Jesus não bateu na porta, entrando com o seu corpo glorificado através da porta de forma milagrosa e sobrenatural. Imagine a cena, meus amados. Jesus atravessando, e não era um espírito, era o seu próprio corpo glorificado. Além dessa passagem de Jesus de forma sobrenatural pela porta, outras coisas mais aconteceram no texto que nós lemos. O medo, a alegria dos discípulos, a forma com que Jesus transmite o poder do Espírito Santo àqueles homens. E certamente, talvez tenha ali algumas mulheres naquele momento. E especialmente, e principalmente, a incredulidade de Tomé, que era um dos apóstolos. Vamos meditar em alguns desses acontecimentos que o texto nos oferece. Preste bem atenção, fique com a sua Bíblia aberta, que talvez você vai perceber, à medida que vai a mensagem desenrolando aqui, você vai confirmando aquilo que vai ser falado. O primeiro acontecimento que nos chama a atenção é que Jesus põe-se no meio deles. Atravessou a porta, atravessou aquela parede e põe-se no meio deles. Versículo 19, 20 e 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Pôs-se no meio deles. As 2 vezes que Jesus entrou naquele lugar, surpreendendo os seus discípulos, ele fez do mesmo jeito, colocou-se no meio deles. Ele poderia ter ficado do lado, ele poderia ter ficado mais acima, ele poderia ter ficado até no teto, mas ele ficou no meio, no centro. Meus amados, isso tem algo a nos que faz lembrar. Jesus Cristo, Ele quer estar no centro também da sua vida, da minha vida e na vida daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Jesus, Ele tem esse desejo e Ele quer, mas nós temos que optar por ter Jesus presente e no centro de tudo daquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós colocamos o eu no centro. Eu sou o centro, eu sei, eu domino. Aqui é eu que mando, aqui é eu que faço, do meu jeito, da minha maneira. E Jesus fica do lado. E Jesus não entra. Mas certamente, quando, meus amados, nós colocamos o eu no centro das nossas coisas, as frustrações vêm. E por que vêm as frustrações e vêm as interrogações sem respostas? É porque nós somos insuficientes para tomar conta de nós mesmos. Em outra passagem da Bíblia, vejam o que Jesus disse em Mateus, como está ali. Eu vou ler o versículo, vocês acompanhem. Olha o que Jesus fala. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim. Jesus não pede, vai a outro. Procure outra coisa, procure lá, procure acolá. Não, vinde a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não há descanso de almas, não há descanso das almas sem Jesus Cristo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu amo esses versículos. Como esse versículo falou comigo antes da minha conversão. E me levou à conversão a Cristo. Jesus deseja aliviar as suas dores, carregando os seus pesos, os seus fardos. E tem muito a ver com o peso dos nossos pecados também.
Porque os pecados nos faz curvados. O pecado também nos faz ficar cansados, chateados, magoados e às vezes sem saber. A gente não sabe. Quando Jesus está presente, Ele nos traz também a paz. Por 3 vezes. Notem aí nos versículos 19, 21 e 26. Nesses 3 versículos ele diz, 19, 21 e 26. Paz seja com vocês. Onde Jesus está, a paz reina. E é uma paz absoluta, porque se trata a paz do Senhor Jesus Cristo. Não é uma paz qualquer. Não é a paz que o mundo oferece, é a paz de Cristo. Quando Jesus está presente, além da paz, Ele também nos traz a alegria. O versículo 20, na parte B, qual foi o sentimento dos discípulos, dos apóstolos, quando viram Jesus entrar? Eles estavam com medo, tremendo de medo. Alegraram-se quando viram o Senhor. Foi só quando viram o Senhor. Alegraram-se. A paz estava estabelecida. A alegria estabelecida. Então, quando eles perceberam que Jesus não estava mais morto, ele não morreu, ou morreu, mas ressuscitou, é verdade e tal. Interessante. Eles se alegraram. Quando Jesus está presente, quando Jesus se coloca no centro, quando Jesus está no meio, as nossas tristezas vão-se embora. E quando elas voltam, nós sabemos lidar com elas. Quando Jesus está no centro, nós temos paz, nós temos alegria, por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem traz a paz, é Jesus quem nos traz a alegria. Nós aprendemos muito a respeito disso, né? Alegria apesar das adversidades. Porque Jesus nos favorece a isso. Jesus deseja estar no centro, está escrito ali, da sua vida, de sua vida. Ele tem esse desejo. Com isso, Ele lhe trará paz e alegria. O segundo acontecimento que eu chamo a atenção é para a missão. No versículo 21b, diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus foi enviado por Pai com uma missão a ser feita e Ele cumpriu. E Ele falou, da mesma forma que o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus está fazendo? O propósito dessa manifestação de Jesus é reafirmar aqueles homens o chamado que Ele já havia feito lá atrás. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão dizer o que viram, vocês vão dizer o que ouviram, vocês vão ler o Antigo Testamento onde falam de mim, vocês vão falar sobre mim, vocês pregarão o Evangelho. Marcos 16,15 diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E por falar nisso, como é que está você na realização deste mandamento? Essas 13 pessoas que vão ser batizadas hoje, certamente alguém chegou, alguém falou, certamente alguém ou outra pessoa veio e regou, uma outra pessoa veio e colheu. Venha para Cristo. Se formos perguntar para essas 13 pessoas, certamente tem diferenças aqui do dia que ouviu falar de Jesus e do dia que realmente aceitou a vir para Jesus. Mas houve necessidade de que alguém fosse e falasse. Lembre-se, meus amados, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, conforme Romanos 12, 29. E nós estamos negligenciando este mandamento. Talvez você esteja de braços cruzados. Talvez você passe por pessoas e não dá mínima. Talvez você tenha contato com pessoas e ignora. Eu quero dizer para vocês que Deus me deu um presente ontem. Ontem pela manhã saí caminhar. Minha caminhada está um pouco mais devagar agora, por conta dessa coluna aqui. Mas eu fui dar uma caminhada. Era antes das 8, 7h30.
E eu estava caminhando numa terceira rua abaixo de casa e eu encontrei um senhorzinho que já há tempo havia me cumprimentado com simpatia. E dessa vez eu estava caminhando, eu falei, acho que eu não vou subir essa rua aqui não. Ah, mas que dá para subir, eu não estou subindo qualquer ladeira. E aí eu falei assim, dava para subir, mas eu falei, não, eu vou voltar. Aí voltei e desci daí de encontro com esse senhor. Ele estava com 2 cachorros, ele é uma pessoa que mora ali numa das chácaras, ele é o vigilante da chácara, é o caseiro. E eu cumprimentei de novo ele, bom dia, e que lindo dia, ele falou. Eu atravessei a rua. Eu falei assim, olha, a gente já se cumprimentou algumas vezes, mas nunca conversei com o senhor. Qual é o teu nome? Ele brincou comigo, me disse um nome muito difícil de falar, até e comprido e cheio de sobrenomes e tal. Eu dei risada, ele falou, não, simplesmente Luiz. Um senhorzinho. Eu falei, como é que o senhor está? Foi essa a única pergunta que eu fiz inicialmente. Como é que o senhor está? Ele começou a chorar. Estou cansado. Estou cansado. Eu falei, eu olhei para ele, realmente um senhor já vivido, cansado. Faltam os 3 dedos por conta de trabalhar na olaria, cortou na máquina. E ele olha para a mão dele, ele tem que fazer o trabalho, não consegue. Ele falou assim, eu estou cansado. Eu falei, o senhor tem a certeza que o senhor está tão cansado assim? O senhor está dizendo o quê? Ele falou, eu preciso ir embora. Eu falei, mas o senhor está preparado? Eu falei, você não sei. Ele começou a chorar. Chorar, meus amados. Um senhor. Os cachorros ali deitaram e esperaram ele chorar. E era de manhã, não passava ninguém. E eu comecei a falar com aquele senhor, que presente de Deus. Que presente de Deus. Ele chorava também, não só pelos olhos, mas pelo nariz. Ele falou, Deus enviou você para mim. Eu falei, eu também creio nisso. Eu falei, o senhor aceita fazer uma oração comigo depois de longa conversa e falar com ele de Jesus? O senhor aceita fazer uma oração comigo? Ele aceitou. E aquele homem falou assim, minha esposa não vai entender, porque ele já estava chegando na casa dele, ela não vai entender o meu estado, mas eu entendo o meu estado. Muito obrigado, eu tenho a Bíblia em casa e eu vou voltar a ler. Eu falei, eu quero ler com o Senhor. Eu quero voltar aqui outro dia para ler com o Senhor. Meus amados, nós temos chances, nós aqui não fazemos. Eu ia para um outro caminho e Deus me colocou no caminho daquele senhor Luiz. Quizá um dia ele esteja aqui no meio de vocês. Mas, gente, nós precisamos evangelizar, nós precisamos entender. Mas pensa que é fácil? Pensa que eu já não fugi de muitas outras oportunidades? Claro que fugi. Mas isso aconteceu ontem, eu falei, eu preciso contar para os meus irmãos. Mas o mérito é do Senhor. O mérito é do Senhor, e se nós não falarmos, as pedras falarão. E nós precisamos fazer isso. E nós precisamos dobrar de 13 para 26, de 26 para 52 e assim. Nós precisamos trazer as pessoas para Jesus. Porque há a festa no céu. A festa no céu. O importante é que para cumprir essa missão, Jesus capacitou os seus discípulos. Vejam lá no versículo 22 como é que ele capacitou, meus amados. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Meus amados, Jesus soprou. Quando eu li esse versículo, eu lembrei na criação, quando Deus fez o Adão de barro, e ele soprou nas narinas para dar vida a Adão. E agora Jesus, da mesma forma que o Pai fez para dar vida, Jesus soprou. Que sopro é esse? O sopro. E ele disse, recebei o Espírito, porque vocês não têm força. Eu não teria força ontem se não fosse o Espírito Santo de Deus. Você não tem força para falar de Jesus se não for o Espírito Santo de Deus. Use. O Espírito está em você. Se você crê, se você já é batizado, se você está aqui há muito tempo, saiba, não esqueçam disso. Lucas 24:49 diz o seguinte, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu estou lendo esse versículo para dizer que Lucas, ele fala que o Espírito ainda virá no Pentecostes.
Mas aqui em João ele disse que Jesus soprou. Soprou. Se você não sabe o que é esse poder do Espírito, meus amados, é porque você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. E você não deu os passos necessários para se achegar a Jesus. O poder do Espírito Santo não é um poder qualquer. O apóstolo João disse o seguinte a esse respeito. Eu acho que está nesse versículo. Mas eu, Jesus, lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo de Deus, não virá para vocês. Que fantástico. Eu vou, mas ele virá. Vocês não vão ficar sozinhos. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Amém. O Espírito Santo faz isso. Não pense que é você. Só apenas atente o chamar do Senhor. Atente o mandamento do Senhor. Jesus te chama para uma missão. E é para isso, lhe dá poder por meio do Espírito Santo. Terceiro ponto, perdão. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus operou a obra da justificação na cruz, perdoando os pecados de toda a humanidade. Foi Jesus quem perdoou. Mas ele deu agora aos discípulos o poder de, olha, se vocês perdoarem, estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, não estarão perdoados. Entendendo que aquele que crê, estarão perdoados. E aqueles que não crê, continua devendo os seus pecados e vai morrer e estarão longe do Senhor. Efésios 4:32 diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Jesus não estava falando apenas, meus irmãos, da necessidade do perdão de Deus, mas ele estava falando também a necessidade do perdão mútuo entre nós, entre os homens. Quando Jesus entra na nossa vida, você entende a importância de perdoar e pedir perdão, de confessar os pecados, de não esconder os pecados. Esta é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Entender que é necessário pedir perdão, é necessário perdoar. Não é esquecer do que aconteceu. Não conseguimos esquecer, mas não levar em conta. É não levar em conta e não cobrar mais. E não voltar de novo ao assunto. É isso. Jesus te ajuda a perdoar e a pedir perdão ao seu próximo. Jesus também te ajuda a confessar os seus pecados. E se você tem a Jesus, Ele vai te perdoar. Se você precisa confessar com alguém para te ajudar, faça isso. Desde que você tenha confiança e desde que seja uma pessoa de total confiança. Também temos a fé. Aqui é a parte central. Jesus lhe disse, versículo 29, porque me viu, você creu? Felizes os que não creem ou não viram e creram. Uma semana depois da ressurreição de Jesus, ele reapareceu naquela casa onde estavam os discípulos. Vejam o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, na primeira vez. Agora o versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Que incredulidade deste apóstolo.
E ele deu detalhes, se eu não ver e se eu não colocar a mão, com detalhes, meus amigos. Trata-se de uma pessoa que acompanhou o Senhor Jesus, viu o que Jesus fez, ouviu as instruções de Jesus, estava perto de Jesus, e mesmo assim um coração duro, uma incredulidade que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que foi naquele momento, mas estava com o coração duro. Um coração duro. Mas quando chega no versículo 27, ele diz o seguinte, porque Jesus falou no versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus vai para Tomé. Jesus, sabendo de todas as coisas, um poder de Deus, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado exatamente como ele tinha pedido. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, não tinha outra palavra para Tomé falar do que essa. Senhor meu e Deus meu. Não tinha outra palavra. Ele já viu Jesus atravessando pela porta. Já é miraculoso. Já é um milagre. Ele viu de longe as mãos, mas Jesus chega e fala assim, está aqui, ó. Você quer prova? As provas estão aqui. Senhor meu, Deus meu. Certamente, se ele fosse falar mais algumas coisas, ele ia falar, Senhor, me perdoe pela incredulidade. Faltou ele por isso. Faltou ele falar mais alguma coisa. Senhor, eu estou envergonhado. Eu não deveria em nenhum momento ter duvidado. Eu sabia, o Senhor falou, o Senhor disse. Jesus é real, meus irmãos. Jesus é irreal, é real. A falta de fé em Deus leva o homem à ruína. O ato de Tomé, então, foi reprovável. Foi reprovável. A verdade, meus irmãos, é que Jesus é real. E real é o homem que pelo ceticismo, que isso é ceticismo, isso é falta de fé. Ceticismo é a doutrina que segundo o qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Ele não consegue. É cético. Tomé foi cético. Então, Jesus é real, é real. Irreal é o homem cético. Irreal é a dúvida de Tomé. Jesus Cristo, meus amados, é real. Irreal é o homem buscar soluções dos seus problemas fora de Jesus Cristo. E tem muita gente buscando soluções para os seus problemas e até salvação nas adivinhações, na magia, nas feitiçarias, nos encantamentos, nas consultas, necromantes ou até consultando os mortos. É isso que está acontecendo aos montes por aí, fora do Senhor Jesus. Homens céticos que não creem na verdade, mas creem em uma pessoa falar baboseira qualquer. A fé sem exigir ver para crer nos aproxima de Deus. A fé não é visível, segundo Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé também não é palpável. Hebreus 11, 1. Lembram desse versículo que nós usamos muito? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. A verdadeira fé é sobrenatural. A única coisa que a fé se baseia é na palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele consegue ter a fé. Ele consegue ver brotar a fé, nascer a fé no seu coração. Mas se não houver aquele que pregue a palavra, onde nós vamos ver fé?
Onde nós vamos achar fé? Jesus deseja renovar a sua fé. Talvez você esteja distante de Deus. Talvez você esteja fraco com a sua fé. Talvez você esteja desanimado para pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, esta noite, faz um convite, porque Ele deseja renovar a sua fé. Creia. Não peça para ver, não peça para pôr a mão. Creia simplesmente. Leia de novo os versículos que nós lemos. Perceba a incredulidade daquele Tomé. Graças a Deus que ele falou algo que o trouxe de volta ao raciocínio. Graças a Deus que ele deu continuidade ao apostolado. E com isso eu já quero concluir, meus irmãos. Jesus é real. E Ele não precisa mostrar os ferimentos de suas mãos e nem o ferimento do seu lado, feito por uma lança para provar a verdade. A sua história de vida comprova, os seus ensinamentos comprovam, tudo aquilo que Ele sofreu comprova, a ressurreição dEle comprova. Mas mesmo assim Ele se submeteu a chamar alguém para coloque a mão. Como Deus, ainda Ele foi assim, coloque a mão, veja. O que fazer diante da verdade? Creia em Jesus. Assumam a vida com Ele e por meio dEle. Não espere por nenhum sinal, pois é totalmente desnecessário. Se tem alguém aqui que continua incrédulo, se tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez, e está ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez, e tem desejo de conhecer mais, de estar outras vezes aqui, nos procure. Nós somos pastores, temos presbíteros aqui à frente, procure, se informe com os diáconos, venha buscar informação a respeito, porque vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena falar do Senhor. Vale a pena servir a esse Deus. Jesus é real. Deixe que o sangue santo e purificador do Senhor, que desce pela bainha da lança do soldado romano até inundar as suas mãos rudes e calosas, limpar o seu coração, salvar a tua alma e dê talvez um rumo certo, porque você anda pelo rumo tortuosos da vida. Cristo, Jesus Cristo é real e não há nenhuma mensagem verdadeira do Evangelho sem considerar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não seja um Tomé. Felizes os que não viram e creram. Meu Senhor, meu Deus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, obrigado pela Tua palavra. Pai, nós rendemos ao Senhor diante da Tua palavra e pedimos ajuda-nos, ó Deus. Não nos deixa, por favor, ó Deus, endurecer nosso coração, como aconteceu com um dos apóstolos, como aconteceu com aquele outro que traiu o Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que a nossa fé enfraqueça. Fortalece a nossa fé, Senhor, e nos ajude a Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o valor da salvação em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a verdade do Evangelho de Jesus, sem exigir provas, sem exigir que Jesus apareça de forma miraculosa, que não é necessário. Mas se o Senhor deseja fazer um milagre, Senhor, fale com cada um aqui de novo, Pai. Fale com aquele que ainda que está com o coração incrédulo. Fale com aquele ainda, Deus, que está com os ouvidos tapados. Ó Senhor Deus, fale também com aqueles que já abraçaram a fé, mas estão esfriando. Ó Senhor Deus, faça um milagre. Faça um milagre em cada vida, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.